Olá, entusiastas da melhoria contínua, eu estou aqui para mais um episódio do podcast Vem Pro Gemba. E hoje a nossa convidada é uma pessoa super especial, tem uma história aí de quase 15 anos com o Gemba Group, é a Keila Baur, gerente de excelência operacional da Oregon Tool, e vai falar sobre a carreira de um especialista Lean, carreira de um líder, né, de um profissional que exerce, né, a filosofia de gestão e operação enxuta no dia a dia. Ela, nesse caso, há mais de 15 anos, vai falar um pouquinho sobre a ascensão dela nessa carreira dentro da Oregon Tool e contar um pouquinho para nós como que o Lean tem tornado os processos e até mesmo a liderança de pessoas cada vez melhor e com mais resultados aonde ela atua. Keila, obrigada por você ter aceitado esse convite, participar desse episódio que vem falar especificamente sobre o profissional Lean, né, e como que você tem essa carreira muito consolidada, mais de 15 anos. Só para vocês saberem, já falei algumas vezes aqui, mas vou reforçar, o Gemba Group foi responsável, né, por lançar o primeiro programa de formação profissional Lean da história no Brasil. Isso foi em 2009, no começo de 2009. Foi o primeiro programa focado em formar um profissional em todas as ferramentas da filosofia de gestão e operação enxuta. Na época, não era nem a Oregon, a Tool, era a Blount, estava iniciando a jornada de melhoria contínua na planta do Brasil, e a Keila era uma jovem aprendiz. Eu falei, meu Deus, faz tanto tempo, e ela participou das primeiras turmas ali. O programa começou em 2008, 2009, em 2011 ela foi escalada entre os profissionais da empresa a participar do programa, e de lá para cá, né, não só a ascensão profissional dela, mas também aí o entendimento sobre como exercer a liderança Lean no dia a dia foi se aprimorando cada vez mais. Mas eu vou deixar ela contar essa história para vocês. Muito bem-vinda, conta um pouquinho sobre a tua história, Keila, como é que tá hoje ali, né, no dia a dia, exercendo a gerência de excelência operacional numa empresa que passou por tantas mudanças e começou, né, a pensar sobre Lean literalmente do zero, no momento que a planta tinha apenas uma alternativa, ser uma empresa de gestão e operação enxuta. Exatamente, Ivânia, obrigada aí pelo convite, né? Como você falou, eu participei da turma do PFPL lá em 2011, né? Então, na época, estava iniciando esse processo do Lean, né? Da melhoria contínua na empresa. E os gestores, então, eram convidados a fazer o treinamento, né? Então, a gente precisava capacitar as pessoas. Eu iniciei na empresa em outra área, e aí eu fui para a área de produção, e daí eu já embarquei no treinamento, onde a gente foi um aprendizado para a gente começar a aplicar as ferramentas. E na época eu era supervisora da área gargalo ali da empresa, né? Então fui premiada, né? O que seria uma área gargalo? Naquele momento, né? Você estava em 2011. Isso. Então a área gargalo é a área onde você restringe a capacidade da tua planta, né? Então, se você por exemplo, se você produz 1.000 pecinhas por dia em uma área que é uma área ok, uma área boa, mas a tua área gargalo produz só 500 pecinhas, a tua capacidade realmente são 500 pecinhas. Então, a área gargalo, ela restringe a capacidade de uma fábrica. E nesse caso, qual que era a área gargalo da Blount na época? Na época, era a área de cromagem, né? Então, essa área, eu lembro, esse número ficou na minha cabeça, a gente fazia cerca de 1.000 horas extras por mês, assim, então, em tempos de alta demanda, né? Então, a gente não conseguia mais nem pessoal para fazer hora extra, porque era todo final de semana. E aí, a gente começou a fazer melhorias, era um mar de melhorias que a gente poderia fazer lá, e aí a gente começou projeto em cima de projeto, tirando tarefas que não agregavam valor dos operadores, né? Então, tinha alguns processos muito manuais, a gente conseguiu fazer com que aquilo que não agregava valor ao produto fosse feito pelo próprio equipamento. A gente teve muita resistência também, né, da própria operação naquele momento. Não, mas eu tô acostumado a tirar aqui com a faquinha manual, não quero melhorar. E aí, depois as pessoas foram entendendo ao longo do tempo, conforme as pessoas iam sendo formadas, porque nesse primeiro momento houve uma formação dos gestores
né, de entendimento lá no PFPL, e aí a gente foi, ao longo dos anos, progredindo para também, não só os gestores, mas o time de operação, os líderes operacionais, que a gente chama de multifuncionais, eles também serem treinados. Então, isso ficou sendo obrigatório, porque não só a gestão tinha que entender de cultura Lean, mas também as pessoas que lideravam ali a linha de frente, né? E isso começou a fazer uma grande diferença para os resultados da empresa, né? Então, as resistências já iam mudando. Claro, mudança sempre vai trazer resistência. Se você quer ser um profissional Lean, você tem que saber lidar com mudança, fazer gestão da mudança. Por natureza, as pessoas não gostam de mudar. É porque se a melhoria contínua vai exigir mudança. A gente está sempre mudando, a gente é incansável. Então, assim, se existe melhoria contínua, existe mudança. E se existe mudança, vai existir resistência. Então, isso é algo que está inato aí já no profissional Lean, né? E não é só o profissional, a pessoa que trabalha na melhoria contínua. Não, todos os profissionais que trabalham, né? O gestor da área, o líder de linha de frente, todos enfrentam essa resistência. E aí, conforme as pessoas iam sendo treinadas e entendendo, essa mudança foi sendo mais tranquila, mais suave ao longo do tempo. Porque foi absolutamente top-down, né? Foi. Isso é importante. Essencial. É essencial, porque primeiro foram os gestores, então os gestores já iam, né, adquirindo know-how e também o entendimento, como exercer uma liderança voltada para gestão e operação enxuta. Então já voltavam para a empresa depois das formações, depois das aulas, né, do PFPL, da formação Lean, já voltavam também disseminando o que aprenderam, já voltavam falando o que tinham aprendido na última semana, né, do curso, voltavam inclusive já implementando, porque, né, o programa ele é muito prático, ele é um programa muito mão na massa. Sim. Então já voltavam implementando essas melhorias e é só o fato de ver o gestor, né, implementando e contando o que aprendeu, já sensibiliza também o time. Eu também quero aprender a fazer isso, eu também quero ser capaz de executar uma melhoria como essa, eu também quero ser protagonista de uma transformação de resultados. E eu lembro que durante muitos anos, todas as turmas do PFPL tínhamos muitos alunos, né, na época Blaut, hoje Oregon Tool, mas tinham muitos alunos de vocês, e aí nós percebemos rapidamente que vocês tinham uma estratégia muito clara, né, de fazer com que todas os profissionais entendessem a linguagem, né, de eficiência, de excelência operacional, soubesse o que é um Kanban, o que é um OE, como que faz um mapeamento de fluxo de valor, como que puxa um Kaizen, o que é um Andon, o que é um Gemba de verdade, né? Uhum. Eu lembro, até o Ivan Rezende teve aqui no nosso podcast, ele deu exemplo assim, de trabalhos no almoxerifado que todo mundo falava, mas que resultado que vai dar isso no almoxerifado? Mudar esse negócio de lugar? Que resultado que vai dar mudar daqui para lá? Aonde? Daí vai lá, muda, mede e fala, olha quanto de agilidade, de eficiência a gente ganhou, até mesmo em deslocamento, por exemplo, de um operador, né? Lean é ser simples, né? Exato. Se não é simples, não é Lean. Então, ficou muito claro para nós na época, nós estamos falando aí de 2010 para cá, que vocês tinham uma estratégia muito clara e vocês pegaram essa bandeira do Lean, cravaram na porta da empresa e praticamente todo mundo passou pelo programa de formação. E você está lá desde então. E acho que esse é o motivo assim, principal da gente querer ouvir você, né? Porque querer mudar todo dia, olhar, porque todo dia dá para fazer alguma coisa melhor, tá numa empresa hoje, né, há tantos anos, conta quais são os desafios, o que é no dia a dia chegar, porque uma coisa é você coordenar ferramentas, metodologias e tá todo dia, gerenciamento diário, check, né, gerenciamento hora a hora, check, né, nós tá agendado que nós temos que fazer kaizens aqui, tá no roteiro, ir lá pro chão de fábrica. Conta para nós o que é exercer a liderança Lean depois de passar por uma formação dessa e tantos anos de Gemba, né? Tantos anos no local onde a coisa acontece, não podendo deixar a filosofia se perder. Sim, eu acho que o grande desafio do profissional Lean e das empresas que implementam o Lean realmente é a sustentação,
tanto da cultura quanto da implementação. Então, por isso que foi tão importante a gente ter iniciado esse programa de formação e ter continuado ao longo do tempo. Porque, assim, eu tô lá desde o comecinho, né, quando o Lean começou lá na Origo de uma maneira mais forte, né, com a ida do Valdir Viana. Então, assim, isso tá muito natural para mim. Mas e os próximos líderes, né? Será que eles estão preparados? Então, essa é uma preocupação sempre que eu tenho de como sustentar um conceito, uma cultura Lean, um sistema de gestão Lean, porque o Lean não são só ferramentas, né? É um sistema de gestão, é uma maneira de operar, né? Diferente, é uma maneira de pensar diferente. Então, como sustentar isso, né? E eu lembro na época que quando a gente iniciou, quando eu iniciei os trabalhos com Lean, eu era supervisora de produção, né? E a gente não tinha implementado o Leader Standard Work, né? Que é o trabalho padronizado do gestor. E aí começou a cair aquele monte de ferramentas e tem que fazer Gemba Walk, tem que fazer os one-on-ones, e tem que fazer auditoria, e tem que fazer Kamishiba, e resultado daqui, resultado de lá, enfim. E a gente corria igual louco para tentar implementar todas as ferramentas que a organização queria que a gente implementasse, né? Só que estava de uma maneira um pouco desorganizada. Quando entrou o trabalho padronizado, né, o LSW, que a gente realmente identificou as grandes pedras, né, as pedras preciosas do nosso dia a dia. Então, esses pilares a gente tem que fazer no nosso todo dia, e o que der a gente vai encaixando, não o contrário, foi assim transformador. Eu comecei a viver de novo, porque realmente foi assim, uma mudança da água para o vinho, de eu conseguir executar. Eu tinha que fazer auditoria todo dia? Eu consegui executar auditoria todo dia. O Gemba, eu tinha que fazer o one-on-one, eu tinha que fazer avaliação de desempenho. Então, eu já tinha os pilares determinados. Uma rotina muito bem... O que é essencial para um líder Lean. E a rotina. E a rotina, exatamente. E eu segui aquilo piamente. Então, se vinha... Uma cartilha. Se vinha... gente de outra área, preciso ver tal coisa. Agora eu não posso porque eu tô vendo Gemba e é isso que eu tô fazendo agora até tal horário. Então... daqui a pouquinho eu vou lá, pode ser? Pode ser, beleza. Então, isso foi transformador. Porque senão a gente é engolido pela rotina, a gente é engolido para quem grita mais ganha, né? E isso foi, assim, realmente transformador na rotina. Porque na época eu tinha 30 funcionários. Então, para uma liderança Lean, isso é muito, né? 30 colaboradores que estavam só abaixo da tua gestão. Isso, exatamente. Então, depois que a gente reorganizou toda essa parte de trabalho padronizado, também foi reorganizado a quantidade de funcionários por gestor, para a gente poder dar um atendimento mais individualizado para os funcionários, né? Então, passou de 30 para 15, diminuiu a metade. Então, além disso, a gente conseguiu reorganizar toda a estrutura da gestão e fazer com que a rotina seja realmente cumprida, né? Porque aí, realmente, você começa a ter cultura. Você repetir todo dia aquela cartilha. É a disciplina. É a disciplina de você cumprir e fazer acontecer. Você poderia resumir, por exemplo, assim, claro que existem vários pilares, existem vários pontos, né, de atenção para exercer a liderança Lean. Você colocaria, por exemplo, a disciplina como o principal? Olha, eu diria que eu sou sempre a chata, né, da empresa, porque eu sempre falo, se não tiver disciplina, não adianta ter um lindo trabalho padronizado definido do papel se você não seguir. A disciplina, ela é essencial, principalmente para as áreas de excelência operacional. Eu cuido não só da área de melhoria contínua, mas eu cuido também da área de qualidade e segurança e meio ambiente. Então, eu já olho lá no perfil do DISC dos funcionários que eu vou contratar. O C lá da conformidade é alto, porque eu preciso de pessoas com disciplina para fazer com que as rotinas sejam atendidas. E aquela pessoa que de repente não gosta disso, talvez ela não vai se dar muito bem nesse tipo de trabalho, né? Porque ela vai sofrer, ela não vai querer
cumprir uma rotina, ela vai querer fazer a rotina dela, Sim, né? sim. Então, realmente, a rotina, a disciplina de seguir uma rotina, ela é essencial. Sim, e você comentou, você falou assim, porque todo dia eu faço o meu Gemba Walk lá para poder manter a minha disciplina, a minha rotina, e depois eu vejo lá as outras coisas que tem, porque senão, como diz, os jobs de paraquedas acabam sequestrando a tua atenção e você não vai exercer de fato aquilo que mantém, né, o sistema de gestão em pé, que é Exato. todos os dias chegar na empresa e ir nas áreas para poder fazer as verificações. Aí você usou um termo, todo dia eu faço auditoria. E aí eu falo, me chamou a atenção, porque na maioria das empresas, todo mundo sabe disso, quando se fala em auditoria, a galera já se arrepia, né? Meu Deus, sabe, fazer auditoria uma vez a cada 3 meses, 6 meses, a pessoa já fica com o coração palpitando, ai meu Deus, o que vai ser disso? Imagina colocar isso no dia a dia. Só que, se eu estiver errada, me corrija, né? Porque apesar de estar quase 2 décadas dentro, né, de uma empresa que tem como core o Lean, eu nunca estive literalmente todos os dias dentro de um chão de fábrica, então você tem total liberdade para me corrigir. Quando se faz todos os dias, não há peso, porque você não tem muito o que corrigir, certo? Exatamente. E quanto tempo você demora para fazer uma auditoria hoje, considerando que isso faz parte da rotina? Então, o tempo determinado para auditoria no Leaders Thunderwork, que nós determinamos lá em conjunto, é 30 minutos. Porque não dá tempo de fazer as outras coisas. Então, você tem 30 minutos todo dia para você fazer a auditoria. Então, na segunda você pode fazer a auditoria do 5S, no outro dia você pode fazer a auditoria da matriz de habilidades, no outro dia você pode fazer a auditoria do trabalho padronizado, e você não vai pegar sempre a mesma pessoa, né? Então, 30 minutos de auditoria que a gente determinou. Então, é mais que suficiente para fazer uma auditoria focada, desde que você organize, né, em pequenos lotes o que você precisa olhar diariamente, né? Então, você não olha 5S só uma vez a cada trimestre, né? Se você olhar todo dia um pouquinho, né? Porque a gente faz por Kamishibai, que é por sorteio. Então, as pessoas, os membros da equipe não sabem quem vai ser auditado. Então, eles têm que estar... Tem que estar com o trabalho em dia. Tem que estar com o trabalho em dia, né? Não pode ter pendência, pode ser eu no dia, né? Exatamente, exatamente. Tá, e vamos lá, tem pessoas fazendo o programa de formação profissional Lean, tem pessoas que já fizeram o programa de formação profissional Lean e não estão conseguindo exercer no dia a dia por falta da famosa disciplina. Conta para nós, assim, o que é a primeira coisa que você faz? Aquele chegou na empresa, conta, aquele saiu do carro. Conta como é que é até você entrar no fluxo, que daí não faz mais parte do processo da disciplina, que daí é lidar com o que vem do dia. Sim. Conta para nós como que é isso. Então, a rotina de um supervisor de produção é bem diferente da rotina do cargo que eu estou exercendo hoje, né? Eu acho que isso até é bem interessante comentar. O Leaders Thunderwork de um gestor de produção, ele é muito mais carregado, ou seja, ele talvez não tenha tantos horários livres, vamos pensar assim, né? Não que você não vai estar fazendo nada, mas é para as outras emergências que surgirem. Conforme você vai subindo o nível na cadeia hierárquica, é melhor que você tenha mais tempo disponível para que você possa tomar decisões, às vezes, que precisam ser tomadas naquele momento, e você tem que estar disponível. Se você for um gerente e você tem lá a tua rotina 90% carregada, você nunca vai ter tempo para tomar decisões estratégicas que às vezes surgem e que você tem que tomar, né? Então, hoje, o meu LSW eu tenho lá 30 minutos para verificar e-mails. Então, na sequência, eu tenho um tempinho livre ali, eu já tenho uma reunião de prioridades com a minha equipe, que é hoje da área suporte, né? Então, é uma equipe bem menor. E daí, na sequência, eu já participo da reunião da produção, que é onde eles têm o DMS diário, né? Onde eles trazem os principais problemas, que a gente chama de escalonamento nível 3, que já está 2 dias o problema lá e não foi resolvido ainda, daí precisa de um suporte maior. Então, essa reunião ela acontece uma vez no dia, e aí eu participo dessa reunião. E aí, na sequência, da manhã, então, eu tenho os horários de one-on-one com o pessoal da minha equipe, faço uma vez por semana. O que é essa reunião de one-on-one? É uma reunião onde tanto funcionário quanto eu
levo temas e é o horário que a gente tem para fazer como se fosse um coaching, um treinamento, acompanhar projetos. A pessoa pode expor seus problemas, talvez, tô tendo um problema um pouquinho mais polêmico, alguma coisa mais íntima, ela pode trazer nesses horários. Então, eu disponibilizo 1 hora na semana para eu conversar com os meus funcionários individualmente sobre isso, né? E aí, na sequência, a gente tem dessas reuniões com a equipe, a gente tem uma reunião de projeto, que antes era semanal e agora já estou transformando em quinzenal, porque eu estou vendo que a eficiência da minha equipe já está melhorando, então eu não preciso ficar toda semana vendo ali os marcos do projeto, né? Então, essa reunião que eu faço com eles é só quinzenal, né? E à tarde, então, eu deixo mais para assuntos gerais que acabam aparecendo ao longo do dia. Tem algumas reuniões com o time gerencial e existem horários também pré-definidos para resolução de problemas, que é onde problemas mais complexos, que a gente chama de problemas nível 3, que já são problemas que não são só um simples desvio do padrão, mas que exigem um pouco mais de um time multifuncional e tudo mais. Então, existem horários pré-determinados. Eventualmente, eu participo, se eu estiver participando de algum grupo de trabalho, mas esses horários aí são já pré-determinados para a resolução de problemas. E aí também eu tenho, agora eu não estou na produção, então eu não faço auditoria diária, né? Mas eu faço auditoria semanal, então cada semana com um funcionário, né? E eu também faço os Gamble Walks semanais com o pessoal da minha equipe. Que daí é para verificar gerenciamento diário, gestão à vista, como que estão utilizando as ferramentas em si da gestão. O nosso Gamble Walk hoje, ele está bem focado para a segurança. Então, dentro da segurança, tem todas as ferramentas que a gente utiliza no Lean, né? Então, precisamos ver como é que tá acontecendo o treinamento das pessoas. Aí a gente consegue identificar dentro do quadro de gestão diária se as pessoas estão sendo treinadas, se elas conhecem lá os perigos e riscos da área dela, se elas estão conseguindo executar os procedimentos de acordo com o que o trabalho padronizado define. Então, assim, no trabalho padronizado, a gente já tem lá os principais pontos de atenção, de qualidade, segurança, enfim. Então, ali a gente já consegue ver tudo, mas usando as ferramentas que o sistema de gestão Lean proporciona para a gente, que a gente consiga identificar de uma maneira bastante fácil. E você comentou, por exemplo, que vocês utilizam o Kamishibai e nas auditorias tem os sorteios e tudo mais, mas quando você vai fazer auditoria, né, utilizando o Kamishibai, já está tudo muito vinculado a metas específicas? Qual que é a métrica para você terminar uma auditoria e falar assim, tá 100%? Hoje a gente determinou que a nossa auditoria do 5S ela é voltada para segurança e produtividade. Então, qual que é o nosso foco? Segurança e produtividade. Então, como as minhas áreas são áreas de suporte, eu olho muito a parte de 5S digital. Keila, mas o que vocês ganham com 5S digital? Tempo. Por quê? Não é uma nem duas vezes que a gente passa, às vezes, até horas procurando arquivos. Puxa, mas eu tinha aquele arquivo e eu preciso agora para mostrar numa perícia ou para mostrar para uma auditoria. E cadê o arquivo? A pessoa saiu, não deixou salvo no computador dele, né? Então, essa questão administrativa do 5S é uma coisa que eu olho bastante, porque isso traz produtividade, porque nas áreas mais administrativas, que a área suporte, ela é meio mista, né, administrativa com a área de produção, existem muitas perdas invisíveis, porque na produção é muito mais fácil, você está vendo a perda, você está vendo o estoque, você está vendo ali fisicamente a falta de um fluxo, enfim. Agora, se você está numa área administrativa, um fluxo que vai e volta várias vezes, ou um e-mail que vai e volta várias vezes, você não vê. Você entrou numa área aqui que a gente daria mais uns 2 ou 3 episódios aqui, que é por falar de 5S digital, mas você usou um termo aqui fantástico, que são as perdas invisíveis.
né? Então, saindo desse contexto, né, da produção e tudo mais, você tocou no assunto do 5S digital. Hoje, como que você, né, poderia dar, qual é a dica? O que você poderia ensinar para as pessoas que nos ouvem sobre identificar as perdas invisíveis? Mapeie seus processos. O que não tem processo definido e padronizado vira uma loucura, porque não tem fluxo, né? Então, defina os seus processos, quem é responsável por o quê, bem definido, e aí você consegue definir um fluxo otimizado e vai melhorando o teu fluxo. É igual, né, a frase bonita lá do Taichung, né? Sem padrão não tem Kaizen. Padronize seus processos, né? Então, isso é algo assim que é o que eu mais vejo, porque daí fica aquele vai e vem de e-mails, ninguém sabe por que aquilo aconteceu. E como medir? Vamos lá, a gente tá falando de 5S digital, daí a gente fala sobre as perdas invisíveis, aí a gente traz, né, esse contexto de mapeie os seus processos, que você vai identificar aquilo que não agrega valor, ou o quanto o fluxo está truncado. Como medir, como chegar, por exemplo, e falar, olha, conseguimos mapear e medir aqui e trouxemos um indicador para a mesa, um indicador das nossas perdas invisíveis. Como que você faz isso lá? Então, a gente ainda não entrou tão forte na parte do Lean Office, mas é muito parecido com o que a gente faz na fábrica, né? Do mapa de fluxo de valor. Só que ao invés de você estar tendo o resultado um produto, o resultado é um serviço. Mas você vai ter fluxo de informações, você vai ver estoque de informações, você vai ver retrabalhos. Tudo isso você consegue ver na área administrativa também, sim, né? Sim. Então, você pode fazer da mesma maneira que você faz um mapa de fluxo de valor para a área produtiva, você pode fazer para a área administrativa. Utilizando a mesma metodologia. A mesma metodologia. Só muda o setor da empresa. Só muda o que é produto e serviço, né? Eu estou entregando serviço ao invés de um produto. Eu sei quem que é o meu fornecedor, meu cliente, né? E tem os retrabalhos, tem os estoques. Os estoques é aquele trabalho que você não consegue dar vazão. Sim, né? E olhando para isso, né, a gente vamos falar também de uma visão transversal da empresa, porque nós estamos falando da produção, como você vem, né, muito forte nisso, tem ali essa área que você está há muitos anos, e também, mas trouxe, né, de cara o 5S digital, as perdas invisíveis, mas porque são serviços, né, o Office, ele entrega serviço, assim como outra ponta lá no final, que é a logística. A logística também entrega serviços. Né? A logística não produz nada, a não sei que seja uma logística interna ali, mas não vamos falar da logística final Sim. mesmo. Ela também tem sido medida de uma forma muito eficiente quando a gente utiliza uma visão, né, sistêmica junto à filosofia, os princípios do Lean, olhando para daí sim ir para uma utilização de ferramenta, porque tanto o Office quanto a logística são duas áreas dentro do negócio, inclusive dentro da empresa onde você atua, que não tem produto, isso é absolutamente serviços. E por que a logística todo mundo mede facilmente, né? Que é serviço, que não envolve o produto. Por que tanta dificuldade em medir o Office, o que é perfeitamente possível? Porque a logística, ela tá em contato direto com o cliente, né? Então, talvez por isso a empresa tenha olhos mais voltados, né? As empresas em geral, né? Tem os olhos mais, vou medir meu OTIF, né? Se as empresas, você está entregando de acordo com o que o cliente quer. Agora, quando a gente tem clientes internos e processos internos que talvez vão influenciar lá na entrega final, né? Mas aí o pessoal consegue se virando nos 30 lá e fazendo as manobras, consegue ainda entregar. Ok, se entregou com desperdício ou não, aí talvez não aparece tão fácil, né? Mas assim, a maneira de medir é a mesma maneira que a gente utiliza na produção, só que muda o que a gente está entregando, né? Sim. Keila, sendo um gerente de excelência operacional, né, utilizando no dia a dia, né, as ferramentas para gestão e operação enxuta, tem dias que dá vontade de não seguir? O que às vezes fala assim, poxa vida,
essa semana algo realmente me tirou do foco e às vezes tem dificuldade para voltar a fazer aquilo. Acontece isso? Ou não, Vânia? Tô tão familiarizada, tô tão envolvida e, como posso dizer, habituada que não tem desvios. Porque às vezes as pessoas se desmotivam e se isso acontece, o que faz às vezes você dar esse desvio e depois, sim, corrigir essa rota e voltar de novo pro plano inicial? Acontece, né? Claro que acontece, Vânia. Nós somos seres humanos, né? Então, vou dar um exemplo, né? Uma reunião de one-on-one, né? Que você tem que conversar ali individualmente com o funcionário. Você tem que estar bem. Se você, de repente, recebeu uma notícia, você está abalado e você vai querer fazer uma reunião dessa com o teu funcionário naquele momento, não vai ser produtivo. Então, eu já fiz várias vezes. Vamos remarcar isso aqui, porque amanhã eu tenho horário aqui, pode ser? Beleza, vai ser mais produtivo, né? Hoje chegou uma visita inesperada, não consegui fazer o Gemba, não consegui fazer a auditoria. Remarca, né? Eu acho que tudo que a gente planeja e que a gente entende que é importante, se a gente se planejar direitinho, cabe. A gente não pode simplesmente, não fiz hoje, mas daí também beleza. Então deixa... Acumula. Não, faz essa semana. Você tem um pacotinho semanal que você tem que entregar. Tenta entregar esse teu pacotinho semanal, né? Porque senão vai ficar para a semana que vem. E aí vai ficar 2 vezes, vai ficar mais pesado ainda, né? Sim. Bom, para finalizar, a gente está na reta final, tinha muitas coisas mais para falar sobre o profissional Lean e essa liderança que aquela exerce dentro dessa filosofia, mas para fechar, né, como conselho e orientação para os profissionais que querem seguir a carreira, né, de especialistas em melhoria contínua, utilizando, né, os conceitos de gestão e operação enxuta, como que você poderia orientar, que dica você daria, por exemplo, para coordenadores, supervisores, até vamos falar de um team leader, de um inspetor, de um supervisor, de um coordenador, como conseguir conectar o que ele faz ali no dia a dia com a estratégia do negócio quando é uma empresa que quer exercer gestão e operação enxuta? Eu acho que uma dica seria não pare nunca de aprender. Porque toda vez que você faz um treinamento, você vê uma oportunidade. Você chega na tua área e você vê uma oportunidade que, puxa, eu vou usar aquilo do treinamento e aqui vai dar certo. Então, eu acho que a questão de você nunca parar de aprender, sempre ter sede de aprendizado, é essencial, né? Eu acho que para qualquer profissional, mas o profissional Lean principalmente, porque as coisas estão mudando tão rapidamente, né? A gente nem chegou a falar de inteligência artificial e coisas e tal que vão mudar o perfil desse profissional Lean, tá? Eu acredito que de uma maneira bem transformadora daqui a uns anos. Então, nunca pare de se aperfeiçoar. Porque senão, agora eu já sei o que é trabalho padronizado, já sei o que é SMART, setup, beleza. Não. Você sempre vai aprender uma coisa a mais. Mesmo seja sobre aquilo que você já faz todos os dias. Aquilo que você já faz, exatamente. Sim. Eu acredito assim que dentro quando a gente fala de Lean, a gente está falando de melhoria contínua, sempre pode melhorar, até mesmo a filosofia japonesa nos orienta sobre isso, quando a gente vai estudar o TPS a fundo e vamos ler os livros, todas as literaturas que nós temos sobre, quando ouvimos palestras, workshops, outros podcasts, vamos a conferências, a summits, é unânime, né, que ele é unânime falar sobre todos os dias dá para fazer de um jeito melhor. E às vezes você pensa assim, meu Deus, mas já está muito excelente, já atingi a meta do OEE, já atingi a meta de produtividade, já estou trabalhando com a minha capacidade máxima de eficiência, mas acreditar que sempre dá para fazer de um jeito melhor, e é isso que destaca um profissional, né, de melhoria contínua, um especialista em melhoria contínua, é acreditar de que sempre tem um jeito melhor de se fazer a mesma coisa. Exatamente. Bom, Keila, eu agradeço muito a tua contribuição, você compartilhar a tua experiência no dia a dia, né, falar da sua rotina como uma gerente de excelência operacional, trabalhando com a gestão e operação enxuta, trabalhando especificamente com o Lean, dentro dessa trajetória, caminhou com a gente durante muito tempo, né,
e sabe o quanto que a gente leva a sério tudo isso. Muito obrigado por compartilhar a tua experiência e trazer para nós aí esses insights para fazer com que os profissionais que estão nos assistindo também sejam profissionais de melhoria contínua cada vez melhor. Obrigada pela tua participação. Obrigada. E vocês, eu agradeço por ter ficado até aqui, assistido até o final, e eu vejo vocês no próximo episódio do Vem pro Gemba.